A paz do Senhor Jesus, a todos do canal Blinde o Coração e Receba Vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus familiares de longe e de perto, que o Senhor Jesus visite os enfermos, concedendo saúde a este que está no leito de hospital ou mesmo acamado em casa. Que o Senhor Jesus abençoe os idosos, as idosas, os órfãos, as viúvas, os viúvos. Que Jesus visite o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e visite as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil. Deus abençoe os nossos jovens, as nossas crianças. Deus abençoe os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que o Senhor Jesus abençoe todos, aleluia, que estão fora do Brasil, todas as nações. Que o Senhor Jesus abençoe o empresário pequeno, médio e grande. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos estar aí dando continuidade à leitura do livro de Juízes. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 11, capítulo 12, e aí o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo de 1 a 26. Então pegue sua Bíblia, já disponibilize aí para você me acompanhar na leitura. Glória a Deus. E você que não tem Bíblia, ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, para poder então estarmos praticando. Veja bem, a palavra do Senhor em Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujo propósito estão firmes em ti. Então que você fique firme na presença do Senhor. Tenha um propósito de orar pela manhã, pela madrugada, de jejuar, de se separar daquilo que não agrada a Deus, né? De santificar a sua vida, aleluia, a sua casa, andar na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele guarda com perfeita paz a mim e a você. O mundo pode estar caindo os pedaços aí, mas o nosso coração está em paz, porque Jesus está conosco. Aleluia, Deus está conosco. É isso que diz em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Fique no canal até o final, que o Senhor vai continuar falando. Aleluia, eu estou fazendo a leitura de acordo com a Bíblia, Nova Bíblia Viva. Está aqui, capítulo 11. Vamos dar honra a quem tem honra, não é? Então, a minha referência bibliográfica hoje vai ser aí na Bíblia, Nova Bíblia Viva, para a honra e glória do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor comigo e com você. Juízes capítulo 11. Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que, quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram: Você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa. Então Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo, ele passou a chefiar um bando de marginais. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. Eles disseram a Jefté: Venha,
comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefté, porém, disse: ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora de casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldade? Porque precisamos de você, foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Então, Jefté perguntou-lhes: vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isto diante do Senhor. Responderam os oficiais de Gileade: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme a sua palavra. Assim, Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispa, diante do Senhor. Logo depois, Jefté mandou mensageiros ao rei de Amon, dizendo: o que você tem contra nós e por que Israel está sendo atacado? Os mensageiros de Jefté voltaram com esta resposta do rei: quando os israelitas vierem do Egito, tomaram as minhas terras, desde o rio Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora pacificamente o território. Jefté não se abalou e mandou mensageiros outra vez ao rei dos amonitas, com esta mensagem: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos amonitas. Quando o povo de Israel veio do Egito, foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: pedimos licença para passar pelas suas terras, mas o pedido não foi atendido, pois mandamos o mesmo pedido ao rei de Moabe. E ele também não nos atendeu, por isso Israel permaneceu em Cádiz. Mais tarde, os israelitas saíram pelo deserto, contornaram as terras dos edomitas e dos moabitas e acamparam a leste dessas terras, fora dos limites de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Então Israel mandou os mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom, e pediu a ele: deixe-nos passar pelas suas terras até o nosso destino. Seom negou a permissão. Em vez disso, ajuntou as suas tropas e acampou com elas em Jaza e lutou contra Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que Israel vencesse o rei de Seom e todo o seu exército. Foi por isso que Israel tomou posse de todas as terras ocupadas pelos amorreus, que viviam naquela região. Conquistou toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o rio Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus da presença de Israel. Israel recebeu o território das mãos de Deus, porque haveria de ser devolvido a você? Você não costuma considerar sua propriedade tudo o que recebe do seu Deus, Camus. Assim também temos o direito de tomar posse do território de todos aqueles que o Senhor,
o nosso Deus nos deu. Além disso, quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Acaso tentou ele recuperar o território depois que foi derrotado por Israel? Entretanto, agora, passados 300 anos, você levanta esta questão? Todo esse tempo, Israel viveu aqui, ocupando terras que vão de Hesbom até Aroer, e que margeiam todo o rio Arnon. Porque os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu quem pecou contra você. Você está cometendo um erro em lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu atenção à margem de Jefité. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés, passou por Mispa de Gileade e atacou o exército amonita. Nesse meio tempo, Jefité havia feito um voto ao Senhor, nestes termos: se o Senhor ajudar Israel a vencer os amonitas, o que sair por primeiro da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar para casa com vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e o oferecerei como sacrifício queimado. Jefité, pois, foi combater os amonitas, e o Senhor deu a Israel vitória total. Os inimigos foram derrotados desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegaram até Abel-Queramim. Assim os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefité não tinha filho, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, a sua filha única correu ao seu encontro, tocando pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefité viu a moça, rasgou suas próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, estou cheio de angústia e desesperado. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela, porém, disse: "Meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor, pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas, inimigos de Israel." Ela prosseguiu: "Deixe que eu ande pelos montes por 2 meses, junto com minhas amigas, para chorar, porque jamais casarei." "Faça isso, minha filha, vá", disse Jefité. Ela foi, acompanhada das amigas, e ficou 2 meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e mãe. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, e ele cumpriu o voto feito. Assim, ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume de saírem as moças todos os anos por 4 dias para celebrar a memória da filha de Jefité. Capítulo 12 do livro de Juízes. Então a tribo de Efraim convocou os soldados para a batalha. Reunido o exército, foram para Zafon e mandaram esta mensagem a Jefité: "Por que você não chamou os nossos homens para ajudarem na luta contra os amonitas? Pois agora vamos queimar a sua casa
com você dentro. Eu convoquei vocês, mas vocês não atenderam, respondeu Jefté. Na hora em que precisávamos de vocês, vocês falharam. Quando vi que vocês não viriam me ajudar, arrisquei a minha vida e enfrentei os amonitas. E o Senhor permitiu que eu vencesse, porque vocês vêm agora contra mim? Então Jefté reuniu todos os soldados de Gileade e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram mais furiosos, porque os efraimitas diziam: vocês, gileaditas, moram entre Efraim e Manassés, como desertores, e fogem de medo de Efraim. Os gileaditas tomaram os pontos de travessia do Jordão, nos caminhos para Efraim. Quando alguns fugitivos de Efraim apareciam e diziam: deixe-me passar, os guardas de Gileade perguntavam: você é membro da tribo de Efraim? Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra Gibolete. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e ele pronunciasse Zibolete em vez de Shibolete, ficava claro que estava mentindo. Neste caso, o prendiam e o matavam. Naquela ocasião, morreram 42.000 pessoas em Efraim. Jefté foi juiz de Israel por 6 anos. Depois disso, morreu e foi enterrado numa das cidades de Gileade. O sucessor de Jefté como juiz de Israel foi Ibsã, que vivia em Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu em casamento as suas filhas a homens de fora do grupo de famílias que ele chefiava e trouxe de fora 30 mulheres para casarem com seus filhos. Ibzã julgou Israel por 7 anos. Então ele morreu e foi enterrado em Belém. Elon, da tribo de Zebulon, foi juiz de Israel depois de Ibzã. Ele julgou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi enterrado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, foi o juiz de Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que costumavam montar 70 jumentos. Abdon foi juiz de Israel por 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, morreu e foi enterrado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Aqui nós podemos observar quão sério é você fazer um propósito com Deus, não cumprir, ou então fazer um propósito com Deus de forma precipitada. Devemos fazer um voto para Deus, sim, mas bem pensado, porque temos que pagar o voto rapidamente. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, no Evangelho de Lucas. Deixa eu ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu estou fazendo a leitura bíblica, não estou fazendo explicação, porque num outro momento, numa outra oportunidade, eu voltarei lendo e fazendo explicação. Lucas, capítulo 6, o Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 6, versículo de 1
ao 26. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor: certo sábado, quando Jesus e os seus discípulos estavam passando por um campo de trigo, os discípulos iam quebrando e debulhando as espigas de trigo com as mãos, comendo os grãos. Mas alguns fariseus disseram: seus discípulos estão colhendo grão, o que não é permitido no sábado. Jesus lhes respondeu: vocês não leem as Escrituras? Nunca leram o que o rei Davi fez quando ele e seus homens estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da oferta. O pão especial que era colocado diante do Senhor, e comeu o que apenas era permitido aos sacerdotes e o repartiu com os outros. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Glória a Deus, aleluia. No outro sábado, ele estava ensinando na sinagoga e se achava presente um homem que tinha a mão direita aleijada. Os mestres da lei e os fariseus observavam atentamente para ver se ele curaria o homem naquele dia, visto que era sábado. Eles estavam ansiosos para encontrar algum motivo para acusar Jesus. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, mesmo assim, disse ao homem com a mão aleijada: venha cá e fique aqui, onde todos possam vê-lo. Ele levantou-se e foi. Então Jesus lhe disse: eu tenho uma pergunta para vocês. É correto fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Depois correu os olhos em volta, olhando um a um, e disse ao homem: estenda a mão. Logo que ele a estendeu, a mão ficou completamente restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram cheios de raiva e começaram a planejar o que queria fazer com Jesus. Certo dia, Jesus foi para o monte orar e orou a Deus a noite toda. Na manhã seguinte, reuniu seus seguidores e acolheu 12 deles para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. Eles foram nomeados seus apóstolos: Simão, a quem chamou de Pedro, André, irmão de Simão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho do Alfeu, Simão, também chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Jesus desceu com eles e se acharam numa região plana e ampla, rodeados por muitos dos seus seguidores e por uma imensa multidão, que tinham vindo de toda a Judeia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e de Sidom, para ouvi-lo ou para serem curados. Os que eram atormentados por espíritos imundos também eram curados. Todos procuravam tocar nele, porque quando conseguiam, saía dele poder curativo e eles eram sarados. Então ele voltou-se para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus pertence a vocês. Felizes são vocês que agora sentem fome, porque vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque haverão de rir de alegria.
Felizes são vocês quando forem odiados e os expulsarem e disserem que são maus por causa do Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se. Sim, pulem de alegria, porque haverá uma grande recompensa esperando vocês no céu. Juntamente com os profetas antigos que foram tratados da mesma maneira. Porém, ai de vocês, os ricos, pois já receberam felicidade aqui na terra. Ai de vocês, que agora têm fartura e riquezas, porque mais adiante passarão fome. Ai de vocês, que agora riem despreocupados, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois os falsos profetas sempre foram tratados assim. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que esta palavra venha, Senhor. Senhor, como uma sementinha no meu coração, no coração desse irmão, dessa irmã, Senhor, e essa sementinha ela seja regada todos os dias, venha criar raízes, caule forte, vigoroso, folhas fortes, venha dar flores e frutos e produzir, Pai. Glória a Deus. Senhor, usa-nos como vaso de honra, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, esse irmão, essa irmã que está necessitando de uma restauração no lar, restauração na saúde, restauração na vida sentimental, restauração financeira, restauração na empresa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai. Entra com salvação, com cura e libertação na vida de cada um. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Coloque sua mão em forma de concha e fale assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Seja um evangelista do Senhor. Boa tarde, boa noite e bom dia. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.